Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa é uma palestra que entrega a programação do Festival de Cultura Online, onde eu tive a felicidade de ser aprovado com essa palestra que hoje chega até você que me assiste. Eu sou Thales Gayan, sou historiador e restaurador, atuo na área de museus e patrimônio cultural e dentro da minha trajetória da pesquisa histórica propriamente, do meu ofício de historiador, eu tenho como objeto de estudo a arte sacra colonial, a arte sacra do catolicismo colonial, podemos colocar dessa maneira, e o meu objeto de estudo, o meu trabalho de conclusão de curso, foi justamente a matriz de Santo Antônio de Guaratinguetá, que hoje é tema dessa fala. Eu apresentei há alguns anos esse trabalho e há muito eu tenho a intenção de apresentar, trazer isso em mais de um formato, em vários momentos, para a população de Guaratinguetá, divulgar esse trabalho de pesquisa e divulgar esse objeto de pesquisa, sobretudo. Então, a minha proposta que hoje chega a vocês é um ciclo pequeno de 3 palestras com aspectos distintos da minha pesquisa. Então, aí é o título, a palestra intitulada Matriz Santo Antônio, Arte Sacra e Sociedade Colonial em Guaratinguetá. Então, hoje trataremos de assuntos mais gerais, do início do processo de colonização em Guaratinguetá e a erguida da primeira capela, da primeira igreja, que viria a ser a igreja de Santo Antônio, e intervenções ocorridas ao longo do tempo, registros iconográficos, relatos, então uma apresentação de caráter mais geral. Esta é a parte 1 que veremos hoje. Na parte 2 abordaremos a iconografia e a simbologia presentes na ornamentação da igreja matriz, seus significados, sua relação com a religiosidade do período, com o imaginário. E na terceira parte trataremos do aspecto social propriamente ligado à existência das confrarias, das irmandades que se reuniam dentro da igreja matriz no período colonial e a sua relação com a sociedade do período, com a ordem política, com a ordem escravista, e como que a sociabilidade do período se organizava também através dessas irmandades, muitas das quais, as irmandades do período colonial, muitas das quais existem ainda hoje no Brasil, em diversos lugares, inclusive aqui em Guaratinguetá. Bem, é isto. Eu preparei uma apresentação e comecemos pelo princípio, né, como acho que é de bom costume. Existe uma data muito celebrada e sempre relembrada quando se trata da história de Guaratinguetá, que é a data de 1630, que marcaria a fundação da cidade, e temos uma outra data posterior, que é a data de 13 de fevereiro de 1651, que é propriamente a fundação da vila. O marco de 1630 é justo o início da colonização, que é marcada pela construção da primeira igreja. E sabemos desse fato através de um documento intitulado Livro de Tombo, que é um documento que ainda hoje as paróquias costumam manter, uma tradição antiga no catolicismo, não sei se isso é regido talvez pelo seu direito canônico, mas um livro de tombo aberto em 1757 por um padre visitador, um visitador canônico de passagem por Guaratinguetá. Ele é o primeiro relato de cunho memorialista, né, vamos dizer, que vai tratar da fundação de Guaratinguetá, que vai puxar um pouco essa referência, sobretudo se referindo à Igreja Matriz.
E aí que sabemos, né, a primeira fonte que nos atesta essa fundação, então, da freguesia, né, de Guaratinguetá, depois se tornaria a vila. E vou ler um trechinho aqui para vocês. Teve seu princípio, esta freguesia, pouco mais ou menos em 1630, então também não é uma data precisa, acho que isso é interessante de notar, sem ser desmembrada de outra freguesia, sendo a primeira igreja de palha e parede-mão. Parede-mão aqui certamente é uma referência à técnica da alvenaria de pau a pique, no lugar que hoje é o adro. Então, este indivíduo está escrevendo em 1757. Aí a fundação já era um evento remoto no tempo, né? Acho que é importante a gente trazer isso. Uma outra informação que eu acho importante trazer é sobre a data específica, né? A data comemorada hoje dessa fundação, desse início de colonização, é justo o dia de Santo Antônio, que é o orágo, ou padroeiro da igreja. Mas também esse documento não nos dá indicação precisa de uma data de fundação, ou de inauguração, algum evento do tipo. O livro do Tom traz diversas outras informações, ele continua, faz referência a irmandades, ele faz referência a diversos eventos interessantes. E eu destaco alguns aqui para vocês. Então, ainda em 1729, ou vamos dizer já 100 anos depois da construção da primeira capela, há uma grande tempestade, muito grande, que descobriu a igreja toda e se arruinaram várias casas. Aí vocês estão vendo essa grafia truncada, estranha, é porque é uma transcrição do manuscrito e era muito comum essa utilização de abreviaturas, enfim, mas eu estou aqui desdobrando para vocês. Nesse período também se perderam documentos das Irmandades antigas, da Irmandade de Santo Antônio, que é uma irmandade que já existia nesse tempo, né? Uma parte da documentação foi perdida, isso também é contado no livro do Tombo. E aqui eu trouxe algumas referências visuais para que possamos fazer um exercício de imaginação para tentar conceber, tentar arriscar um pouco a aparência da primeira igreja de Santo Antônio, que foi erguida em Guaratinguetá. Este é uma pintura de Frans Post. Frans Post é um pintor holandês que viveu no Brasil holandês, no tempo do domínio dos holandeses sobre o território atual do Pernambuco, e fez registros de várias cenas rurais e urbanas, paisagens diversas, e esse é uma pequena igreja, uma igreja que com construções anexas, e aí há um elemento muito interessante arquitetônico, que é esse pequeno alpendre na sua fachada. Sabemos que esse era um tipo de arquitetura praticado na região de São Paulo também. Então é possível que a primeira capela de Santo Antônio tivesse esse elemento arquitetônico, por exemplo, que fosse assim uma igreja despojada, de pequenas dimensões. Essa pintura especificamente foi executada em 1675, 1680, mais ou menos nesse período, então ela é mais ou menos contemporânea aos eventos ao qual eu fiz referência. Esta é uma outra igreja do século XVII, essa capela de São Miguel Arcanjo, na cidade de São Miguel Paulista, próxima à capital. Nesse mesmo local foi erguida uma capela ainda no século XVI, no final do século XVI, em 1580, que foi reconstruída em 1622, com o aspecto que vocês veem na imagem. Então aí uma igreja bem contemporânea à antiga capela de Santo Antônio, também com o alpendre na frente, uma característica bem peculiar desse período. Aí mais um exemplo, essa é uma capela do início do século XVIII, a igreja de Santo Antônio do Pompéu, distrito de Sabará, Minas Gerais. Aí eu gostaria de chamar a atenção a essa estrutura, essa pequena torrezinha sineira, né, essa estrutura com um cobertinho de telhado para o sino. É também uma estrutura que poderia talvez existir. E aqui um exemplo próximo a Guaratinguetá, é uma igreja já do século XVIII, é a igreja do Bom Jesus do Potim. Essa igreja já não existe mais, foi demolida, substituída por outra construção. Especificamente essa capela foi inaugurada em 1772,
E aí eu chamo a atenção também para mais uma estrutura para o abrigo do sino, que é um elemento muito importante na igreja, chamado dos fiéis, que é justamente essa estrutura que nós vemos à esquerda, em madeira, onde é abrigado o sino. Então não há uma torre propriamente, mas há uma estrutura mais elevada que abriga o sino. Então, naturalmente, o processo de colonização ele vai levando ao incremento da população contínuo, famílias que chegam de colonizadores, a mão de obra de pessoas escravizadas estão sendo trazidas, africanos escravizados, a população indígena também escravizada no início, ainda no século XVII, né, principalmente. E, naturalmente, os templos se tornam pequenos para abrigar a população que vai atender ao culto. Então, em 1737, temos uma carta dos vereadores da Câmara de Guaratinguetá ao rei de Portugal, pedindo recursos para ampliação, para o reparo da igreja. Né? Esse é um tipo de expediente muito comum no período colonial, vai ser muito praticado. E aí temos um trechinho do texto dos vereadores ao rei. A sua freguesia, muito derrotada e quase incapaz do santo sacrifício da missa e mais ofícios divinos, cuja reparação não podem em tudo concorrer os seus moradores, pela penúria dos tempos, que a mão real de vossa majestade se estenda a alguma ajuda de custo para o reparo da dita igreja. Entende? Então, tipo de pedido muito comum, muito usual, pedindo uma esmola, justamente esse era o termo utilizado no período para reforma e ampliação de templos. Às vezes com, inclusive, um toque de bastante exagero, exagerando talvez essa pretensa a pobreza, né, real ou imaginada aí desses locais. A gente encontra isso em todas as regiões do Brasil, a gente encontra documentações dessa natureza. Pulando um pouco no tempo, ainda no século XVIII, mas chegando já ao fim deste século, temos um evento que é muito relevante, se tratando das transformações arquitetônicas ocorridas na igreja, que é a visitação canônica do padre Policarpo de Abreu Nogueira, 1770. Os visitadores canônicos eram padres que estavam a encargo do bispado, no caso do bispado de São Paulo, e eles andavam pelas paróquias, pelas freguesias, vendo se o comportamento do clero estava ok, se os fiéis se comportavam de maneira decente, dentro dos costumes, se as igrejas estavam bem mantidas, com seus paramentos. Então, mais ou menos que para conferir aí o rebanho desse bispado, certo? Então, o padre Policarpo ele vai relatar, no caso, o ruinoso e indecente estado em que se acha o corpo da sua igreja matriz. Dito isso, foi feita uma mobilização na então vila de Guaratinguetá, né, ainda não era uma cidade, através de uma convocação das pessoas principais da vila para se buscarem meios de se reconstruir a igreja. Então a elite local, né, os fazendeiros, pessoas que detinham cargos, aí o capitão Mor, vereadores, membros das irmandades, pessoas mais abastadas, se reuniram de maneira a reunir recursos. Esse é um processo bem interessante, ele foi muito debatido pelo professor Benedito Coupé, que é uma referência muito importante se tratando de comentar, falar sobre a matriz de Guaratinguetá. Há 2 textos dele que são muito recomendáveis, e ele trata dessa questão, dessa visitação, esse processo todo que levou à reconstrução da igreja matriz. Esse processo, então, essa mobilização que iniciou em 1770, ela vai se estender um pouco e finalmente, em 1772, um mestre carpinteiro chamado Mateus Machado Pacheco, natural lá dos Açores, então da Vila do Topo, na ilha de São Jorge, ele vai arrematar, então o arremate é uma espécie de asta pública, né, de oferta de preço, algo semelhante ao processo licitatório nos dias de hoje. Ele vai arrematar no dia 22 de julho de 1772, a obra da nova igreja matriz. A documentação fala nesse sentido, pelo valor de 2,870 mil. Então o Mateus Machado Pacheco, a gente tem indícios de que provavelmente ele residia ali na região do sul de Minas Gerais. Uma filha dele nasceu em Campanha e a esposa dele era natural de Pouso Alto. Então provavelmente ele tinha residência em Minas e se deslocava
a outras localidades, realizando esse tipo de empreitada, né? Então, a partir daí, vai haver uma grande reconstrução. Vão ser reconstruídos nesse período também, posteriormente a esse período, poucos anos depois, vai ser criada a ornamentação, parte da ornamentação que ainda existe, em especial os retábulos e outras ornamentações em madeira, que são o tema específico da minha pesquisa, né? Eu não vou tratar muito disso hoje. Eu vou tratar aqui de relatos e de registros que nós temos sobre a igreja ao longo do tempo. Então, a gente já fizemos referência a essa reconstrução e vamos fazer referências a outras intervenções ocorridas posteriormente. Voltando lá no livro do tombo, então o padre Antônio de Medeiros Pereira, ele vai nos falar como era a igreja em 1757. Então ele vai dizer da seguinte maneira: a igreja é toda de taipa de pilão, como ainda é hoje, essa alvenaria está preservada, talvez não somente desse período, mas outras paredes de taipa de pilão construídas posteriormente, né? E o corpo da igreja de naves, a capela-mor toda é forrada por cima, então ela já possuía forro. A capela-mor é aquela parte lá na frente da igreja, onde fica o altar principal, que é chamado de altar-mor. A capela-mor toda é forrada por cima e bandas e pintada com painéis. Então é a referência a pinturas que não sobreviveram aos dias de hoje. Do arco até as grades, então do arco cruzeiro até as grades, também forrada e pintada. Tem sacristia, que não está forrada, tem casa de consistório da Irmandade do Santíssimo e casa de fábrica. Então, fazendo aí referência a diversas dependências dentro da igreja. Notem que ainda uma parte dela, como a sacristia, não havia forro. Então, ao se olhar para o teto, se via ainda a estrutura do telhado e as telhas, né, não havia sido completamente forrada. Então, um aspecto certamente muito diferente. Nesse tempo não existiam sequer os altares atuais dessa igreja, que já foram feitos bem no final, décadas depois desse relato, perfeito? Então a gente tem muito pouco resquício material desse tempo ainda, dessa descrição. Então, vamos ver agora alguns registros visuais, que são bastante esclarecedores, nos ajudam bastante a entender esse processo de transformação dessa construção. Temos, primeiramente, aí por ordem cronológica, né, os registros do Thomas Zender, que é um pintor austríaco. Ele era um integrante da missão austro-alemã, que vai acompanhar a arquiduquesa Leopoldina em sua vinda ao Brasil. E ele vai viajar do Rio de Janeiro, da capital, até a cidade de São Paulo, entre 1817 e 1818. Vai passar, então, por todo o Vale do Paraíba, no Vale do Paraíba Paulista, e faz registros visuais muito interessantes de todas essas localidades. Temos um trabalho de pesquisa sobre este pintor feito pelo historiador, pesquisador Gilberto Ferrez, publicou mais de uma obra sobre o assunto, compilou a sua obra, e o trabalho desse artista, em especial os que eu vou mostrar hoje em dia, eles estão abrigados, creio que desde o século XIX, na Academia de Belas Artes de Viena, que se encontram lá ainda hoje, mas foram reproduzidos, felizmente, em diversas publicações. Então, temos aí uma vista de Guaratinguetá, vou ampliar um pouquinho. Notem ali, mais ou menos ao centro da imagem, a igreja matriz, ainda pequenininha. Então, o Thomas Zender se encontrava do outro lado do Rio Paraíba, mais ou menos nas imediações da Vila Paraíba, indo para o bairro do Pedregulho, né? Vemos o rio ao meio e a igreja ao fundo. E agora podemos ver um detalhe dessa mesma obra. Essa é uma ampliação da mesma obra, e aí conseguimos ver a igreja matriz. Bastante destaque. A próxima imagem nos traz ainda o contexto mais específico, a localização específica da igreja matriz. Então aí também o pintor se encontrava talvez um pouco mais perto do centro da cidade, mas ainda do outro lado do rio, talvez nas imediações da Vila Paraíba, propriamente. E aí ele está bem em frente à igreja matriz. Aí é importante a gente salientar que, conforme a tradição do período, de fato, a igreja matriz foi erguida num local de destaque, então numa área bastante bem iluminada e mais alta do que o restante, do que o terreno ao seu redor. Isso era um costume, estava previsto inclusive na legislação canônica do período.
feito, vamos ver também um detalhe dessa imagem, aí uma ampliação, onde conseguimos ver aí a igreja matriz, nessa época ainda com uma torrezinha só. E aqui uma vista também de Thomas Ender, essa é um pouco mais conhecida e mais reproduzida em publicações sobre a cidade de Guará. E aí é o largo da matriz de Santo Antônio. A igreja tinha a fachada muito distinta, então essa fachada esse aspecto da igreja é o aspecto provavelmente associado à intervenção que eu mencionei anteriormente de 1772. Então aí em 1817, estamos aí cerca de 40, 50 anos depois, esse aspecto provavelmente é oriundo dessa intervenção. Uma fachada muito diferente do que é de hoje. Porém, hoje, ao observar a lateral, à esquerda da imagem, conseguimos ver a lateral, os vãos de janelas e o formato das janelas ainda é o mesmo, o posicionamento dessas janelinhas ainda pode ser observado hoje. Mas essa fachada, como um todo, nós sabemos que ela foi derrubada, isso através de registros tanto visuais como documentais. Isso está presente também na pesquisa do professor Coupé. E eu vou mostrar um registro dessa fachada já demolida completamente, ela foi completamente derrubada, e só essa parte da frente da construção foi refeita, né? Aqui a gente tem uma igreja de uma torre, a presença de um óculo, essa janelinha redonda aqui no alto, perfeito, mas a fachada ainda com a volumetria semelhante à atual. No entanto, essas janelas, esse vão de porta, não são os mesmos que existem hoje. Podem ter sido talvez reaproveitados, né? Vamos a algum outro registro, dessa vez um registro cartográfico, não vai ter esse interesse tanto visual de conhecer a aparência da igreja, mas ainda assim eu considero importante para ver a sua situação, que é um registro das cartografias do Arnaud Julien Pallier, que é um pintor, um artista francês. Ele vai fazer uma viagem do Rio de Janeiro às Minas Gerais, vai deixar um relato manuscrito, eu acredito que até hoje não tenha sido publicado na íntegra, nem traduzido para o português, a não ser em trechos, né? Há uma obra do professor José Luiz Pazin, por exemplo, que compila relatos de viajantes, que traduz uma parte dessa obra, mas eu tenho a impressão que ela não foi publicada na íntegra. E junto a esse relato ele produziu cartografias esboçadas, né, de diversas vilas do Vale do Paraíba, que hoje se encontram no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, lá na cidade universitária, na cidade de São Paulo. Aí a gente tem a página inteira, um registro cartográfico, onde se encontram as vilas aqui de São José, atual São José dos Campos, a vila de Jacareí, a vila de Lorena, e aqui a vila de Guaratinguetá. Então vamos ver aqui Guaratinguetá em maior detalhe. Aqui vemos a igreja matriz, então esse pequeno adro no seu entorno, aqui a atual Rua Feijó, ainda pequena, incipiente. A gente tem um traçado muito tímido, urbano, comparado ao atual, muito menos denso. Aqui seria muito rico fazer um exercício de comparação entre o arruamento atual, né? Acho que não é o ensejo hoje. Aqui já é uma área bastante descampada, no caminho que hoje leva à estação ferroviária. Aqui nós temos a Igreja do Rosário, né? Que depois foi demolida em 1935, deu lugar ao Bar Pequeno e hoje abriga uma loja de R$ 1,99. Então só para entendermos um pouco a situação aí no início de 1800, nos anos 1820, a situação urbana de Guaratinguetá. Vamos aqui a um relato agora. O relato do Auguste de Saint-Hilaire, um naturalista francês, que vai chegar ao Brasil em 1816, na delegação do Duque de Luxemburgo, embaixador extraordinário da França. E o Saint-Hilaire vai ficar por 6 anos, vai realizar extensas viagens pelo território brasileiro, vai produzir diversas obras ligadas a essa viagem e passou também por Guaratinguetá ali por volta de março de 1822 e vai falar o seguinte sobre a igreja matriz. A igreja paroquial é grande e nela se vêem 3 altares bem ornamentados, mas conta com apenas uma torre. Não é forrada e a nave não tem janelas, sendo por conseguinte escura.
E aqui um outro ainda, essa é uma outra parte do seu relato, mas escrita nesses mesmos dias, numa localidade chamada Campo de Inhamoça. A gente pode interpretar pelo contexto do texto que é a região entre Guaratinguetá e Aparecida. Então, essa referência, ele faz referência às pessoas indo à missa e podem, eu entendo que pelo relato pode ser tanto em um lugar como no outro, tanto na Igreja Velha de Aparecida, na Basílica Velha, quanto na Igreja Matriz de Santo Antônio. Ele vai dizer o seguinte, aqui revela um pouco dos costumes do período que é bem interessante. É hoje domingo e uma multidão de pessoas concorreu à missa. Alguns homens a cavalo estavam regularmente vestidos. Encontramos um número bastante grande de mulheres montadas e muitas mesmo não estavam acompanhadas por homem algum. Trajavam, segundo os costumes do país, chapéus de feltro e uma espécie de amazona de pano azul. Raras respondem ao cumprimento que se lhes faz, mantêm-se eretas, não virando a cabeça nem para um lado, nem para o outro, e olham o passante com rabo de olho. Dando continuidade aos relatos, temos um registro do Miguelzinho Dutra, um artista, um pintor natural de Itu, e que viajou também no Vale do Paraíba pelos anos 1840. Esse é um registro que ficou desconhecido do público durante muitos anos, e não foi reproduzido em livros até recentemente. Ele estava em coleções particulares e foi há poucos anos vendido para a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, essa pintura hoje, que é uma aquarela sobre papel, se encontra na Pinacoteca. Esse relato, esse registro não tem uma data certa, mas foi produzido provavelmente nos anos 1840, o que coincide com a documentação também que faz referência à reconstrução completa da fachada que eu já fiz referência, que ocorreu entre 1834 e 1865. Existem documentos hoje no arquivo da Assembleia Legislativa de São Paulo, então da antiga Assembleia Provincial, documentação do século XIX, que fazem referência a essa obra e que nos permitem datá-la com facilidade. Então essa obra foi feita entre 1834 e 1865. E vemos nesse período que a fachada encontrava-se completamente demolida. Então, vamos ver aqui em detalhe. Vemos aí a matriz de Santo Antônio. Vemos esse vão enorme, deixado pela ausência da fachada. Os andaimes montados. Então, uma obra acontecendo aí a pleno vapor. Esse registro ainda merece ser estudado mais em detalhes, essa pintura, mas eu trago aqui a título de curiosidade mais algumas localidades que conseguimos notar na construção. Aqui, a Capela de São Gonçalo e São Benedito, né, deu origem à atual Igreja de São Benedito, ainda no tempo uma capela de pequenas dimensões, ela está identificada como o número 3 acima dela. Temos aqui o que é provavelmente essa construção, provavelmente a Santa Casa de Misericórdia, também em construção, provavelmente, com os andaimes ao redor, né, estruturas de madeira. A Capela do Rosário dos Homens Pretos, né, então a Igreja do Rosário, que eu já fiz referência mais cedo, demolida em 1935. Vimos o Rio Paraíba, enfim. Dando continuidade, temos mais um relato, aqui um poucos anos depois, do Manuel Eupídio de Queiroz, um fazendeiro de café de Jundiaí, proprietário de uma grande fazenda na região chamada Fazenda Rio da Prata. E teve várias andanças aí por localidades de São Paulo, principalmente, e vai falar sobre a matriz de Guaratinguetá o seguinte, sobre Guaratinguetá, né? Tem boa igreja matriz, bem dourada e com ricos lustres, altares laterais, etc. O exterior também é bonito, pois tem uma só torre, as janelas com grade de ferro. Então, ainda nesse tempo, a igreja ainda possuía somente uma torre, vai ganhar sua torre alguns anos depois. O Augusto Emílio Zaluar, um jornalista português, também vai viajar em diversos locais do Brasil, vai falar o seguinte sobre a Igreja Matriz de Santo Antônio. A matriz, templo de vastas proporções, está edificada em um alto, no meio de outras propriedades, sem ter uma praça onde sobressai a sombria, mas severa arquitetura de sua fachada. E, aqui dando um pulinho no tempo, mas ainda provavelmente é o que o Emílio Zaluar viu nas suas andanças, é uma foto da igreja de Santo Antônio, tirada por volta de 1900. Essa é uma imagem do Arquivo Memória de Guaratinguetá, está abrigada no Museu Frei Galvão.
Esse é o aspecto que a igreja possuía no final do século XIX, com exceção do oratório do Sagrado Coração de Jesus, que ainda existe, que foi colocado justamente na virada do século XIX para o XX. Então, tirando este oratório, este é o aspecto que se configurou após a reconstrução da fachada que eu mostrei a vocês na obra de Miguelzinho Dutra, onde a gente pôde ver a fachada derrubada. Esta é a fachada que foi construída então nos anos 1830, 1850 e chegou ao século XX dessa maneira. Lá nos anos 1913 e 14, a fachada da igreja é toda remodelada e ganha o seu aspecto que está mais ligado ao estilo arquitetônico do eclético, e que é o aspecto que ainda se preserva. Então, nas reformas de 1910 a 14, peço perdão pelo equívoco, mas a gente tem essa referência aqui nas legendas. Então, o aspecto atual é um aspecto que tem aí pouco mais de 100 anos, então historicamente é recente em relação a um bem cultural, uma construção tão antiga, né, considerando toda essa trajetória já mostrada. Esse é o aspecto arquitetônico atual. Aí nós podemos ver a localização dos retábulos, dos altares da igreja, de que eu vou falar mais na próxima parte. Então, número 1, o retábulo mor, né, o retábulo principal, que é dedicado a Santo Antônio, e os demais altares que estão ligados a irmandades e também devoções dos fiéis que se reuniam, que se reúnem ainda na Igreja Matriz de Santo Antônio. Então, os altares das Dores, de Nossa Senhora do Rosário, São Miguel e Almas, do Divino e de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo e Santa Teresinha, que é um retábulo que originalmente foi da Sagrada Família também. Então, entraremos mais em detalhe sobre isso no nosso próximo encontro. E aqui eu trago a vocês algumas imagens para que façamos um exercício de imaginação, para pensar um pouco como esses espaços eram utilizados em tempos antigos, né? Uma informação que eu acho bastante interessante é de que as igrejas não possuíam essa estrutura de bancos perfilados como nós temos hoje. Então, o interior das igrejas era amplo, talvez com poucas cadeiras e bancos, e a maioria dos fiéis então se sentava ou se ajoelhava no chão ou assistia à celebração em pé. Vamos lembrar também que, em termos de liturgia, a gente ainda está aqui no tempo do Concílio Tridentino. A missa era celebrada em latim. O padre se postava de costas para a população, para os fiéis, e somente no momento da homilia, do sermão, é que ele vai se dirigir aos fiéis diretamente e utilizar também a língua portuguesa. Então, acho que são alguns elementos, quando estudamos essas obras do período colonial, etc., temos que levar em consideração. Esse é um registro do Hercule Florence, não tem nada a ver com Guaratinguetá, um pintor francês, que acompanhou uma importante expedição de caráter científico e artístico, que percorreu território uma extensão muito grande do Brasil. Esse registro é da Igreja do Rosário de São Benedito de Cuiabá, foi feito nos anos 1820, essa igreja ainda está preservada, e os originais se encontram na Biblioteca Nacional da França. Este é um outro registro do Jean-Baptiste Debré, também outro artista francês. Essas são gravuras publicadas em 1835, né? Essa obra pertence ao conjunto de gravuras. Esse registro nos mostra o dia da Quarta-feira Santa, na Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens do Rio de Janeiro. A igreja também se encontra ainda preservada nos dias de hoje. Então notem aí, poucas pessoas sentadas em bancos. Notem ali na direita as mulheres se confessando nos confessionários, as mulheres com mantires, com vestes pretas. E aí, no caso, nós vemos uma estrutura que são as campas. As campas são essas tábuas numeradas que se encontram no chão. Essas campas são sepulturas. Vamos lembrar que ainda bem avançado no século XIX, o sepultamento das pessoas era feito dentro das igrejas e no seu entorno, sobretudo no seu adro. E mesmo isso refletia também a hierarquia social da época. As pessoas brancas e ricas eram enterradas bem próximas ao altar principal, e as pessoas negras, escravizadas, eventualmente do lado de fora, inclusive no adro da igreja. Não era diferente em Guaratinguetá.
Acredito que essas campas, eu não me lembro agora corretamente a data, mas ainda no início do século XX elas ainda existiam e foram substituídas por um piso de ladrilho hidráulico, que não é o atual, nós vamos poder ver isso em fotos também. Hoje nós temos um piso de mármore que é bem recente, historicamente, né? Não tem, acho que 30 anos, mas um dia também a Igreja Matriz de Guaratinguetá já possuía essa estrutura das campas. E aqui mais um registro, agora do Johann Moritz Hugendá, o Rugendas, é uma missa na Igreja de Nossa Senhora da Candelária, em Pernambuco, também publicada em 1835. Então, eu gosto de trazer um comparativo, agora para pensar propriamente o espaço interno da Igreja Matriz. Essa é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Cunha, então bem próxima a Guará. Os altares, esses dois altares colaterais que nós vemos, esses altares que estão escanteados aqui e aqui, eles são atribuídos, na minha pesquisa, também por outros pesquisadores, como o professor Matheus Rosada, são atribuídos a um entalhador que também trabalhou na Matriz de Guaratinguetá, que trabalhou em Paraty, eu vou falar disso mais em detalhe adiante. E a Igreja de Cunha, a Igreja Matriz de Cunha, ela teve menos alterações na sua arquitetura ao longo dos anos do que a Matriz de Guaratinguetá. Ela nos serve um pouco de comparativo para entender como foi um dia a Igreja Matriz de Guaratinguetá. Então acho que é um comparativo que vale a pena ser trazido. Essa já é uma foto propriamente da Matriz de Guaratinguetá, do Erwin Schellenberg, uma foto tirada, creio que em 1930, e aí a gente tem vários aspectos, eu vou trazer algumas fotos, algumas imagens com setas apontando as diferenças entre esta fotografia e o aspecto atual da igreja, mas à primeira vista a gente já consegue ver o piso de ladrilho hidráulico, acho que ele está bem visível, né? Aí há uma listagem dessas estruturas, mas eu vou falar dela em bastante detalhe. E uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, em relação, por exemplo, a diferenças entre a Igreja Matriz de Cunha e a de Guaratinguetá, vocês notam aqui onde a seta aponta estes arcos, onde hoje se encontram altares, né, recuados ali nessa parede. Originalmente, então lá no século XVIII, eles não existiam, eles foram abertos no finalzinho do século XIX, e os altares que ficavam nesse local, onde há nessa foto esses pequenos altarzinhos, esses oratórios, que ainda existem em parte, né, essa estrutura foi desmanchada, mas os nichos ainda existem, nesse local ficavam dois altares, de maneira similar ao que nós vemos na matriz de Nossa Senhora da Conceição de Cunha. Vamos ver mais imagens que vão tornar isso mais evidente. Então, alguns aspectos que já existiram, né? A gente tem essas pilastras geminadas, pilastras duplas, redondinhas, que eram chamadas pelos fiéis de bananas inconhas, né? O professor Benedito Coupé traz uma referência que os fiéis não gostavam muito dessa estrutura. Não gostavam muito dessa estrutura e o pároco mandou desfazer essa estrutura e voltar a uma configuração anterior. Perdão. Essa estrutura então foram removidas nos anos 40 e fez-se uma ornamentação mais ou menos reproduzindo a antiga que havia sido removida. A gente tem aqui as grades do presbitério, né? Então um gradil que separava essas duas partes da igreja, ali a área do presbitério, na capela mor, e a parte da nave, que é essa área maior, onde ficam os fiéis. Essa estrutura foi removida, a gente tem muitas igrejas que ainda preservam essa estrutura hoje, né? Os altares de Nossa Senhora de Lourdes e São José, que foram construídos na época das reformas na fachada da igreja, no início do século XX, foram removidos nos anos 40. Hoje nós só temos o nicho com essas mesmas imagens, mas não temos mais essa ornamentação ao redor. Havia uma pintura acima do arco cruzeiro. O arco cruzeiro é essa estrutura em talha, que nós vemos aqui, que ainda existe, e aqui acima vemos uma pintura, provavelmente uma representação da Virgem, não dá para saber com certeza absoluta. Essa possivelmente é uma pintura de um indivíduo chamado Inácio Joaquim Monteiro, é um pintor que nós sabemos que foi ativo na Igreja Matriz lá no século XIX. Ele é mais conhecido pelos seus filhos, né, em especial um deles que é o Francisco de Assis Oliveira Borges, que é o Visconde de Guaratinguetá. Ele é filho desse pintor, do Inácio Joaquim Monteiro.
Essa pintura, não sabemos se ela ainda se preserva em alguma parte, porque o forro hoje em dia ele é rebaixado, ele não tem esse caráter abobadado, como nós vemos na imagem, né? Hoje o forro é um pouco mais baixo. Não sabemos se em algum local essa pintura ainda possa estar escondida, um pouco oculta pela estrutura. Isso é uma coisa ainda a se saber. Forro abobadado, como eu acabei de dizer, com esses tirantes de metal. Então essa linha que nós vemos aqui e aqui são tirantes, são estruturas em metal, normalmente para evitar uma abertura da alvenaria, porque a alvenaria das paredes cedesse para fora, que permanecesse estável, a estrutura mesmo de madeira, né? É um tipo de estrutura que é comum encontrar em igrejas coloniais também. E aqui, para comparação, né, para a gente fazer um pouco a diferença, sobretudo no forro, a gente consegue perceber a diferença no piso. Esse é o aspecto atual da Igreja Matriz e uma foto do professor Matheus Rosada. Então, o que a gente tem aí é um palimpsesto, né? São estruturas que se sucedem no tempo, que se sobrepõem, que são desfeitas, refeitas, removidas. É um edifício que merece uma interpretação e uma análise aí de seus diferentes períodos, suas diferentes ornamentações, para compreender o seu processo. E aqui voltamos, aqui podemos comparar, então, a Igreja Matriz de Guaratinguetá, o seu aspecto atual, e também o aspecto atual da Igreja Matriz de Cunha. Como eu sugeri, uma possibilidade de estruturas do passado. Então, como seriam essas estruturas? Bem, é isso por hoje. Agora aguardem pelas próximas fases. Iremos falar da simbologia, de parte das obras de arte presentes dentro da Igreja Matriz, a sua ornamentação, a sua simbologia e a sua relação com a religiosidade do período, com o imaginário, com as devoções, e nos encontramos na próxima parte. Eu agradeço a todos e a todas, espero que tenham gostado, e é isso, nos vemos. Um abraço e até a próxima.